Boa tarde aos que não me conhecem. Sou Israel, servo de Cristo, membro da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista e atualmente estudante no seminário do Instituto Bíblico Peniel, em Jacutinga, Minas Gerais. Hoje nós temos o tema Não se acostume com a salvação. Para isso vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome. Eu te louvo porque o Senhor nos formou e nos transformou, ó Pai, nos trouxe de volta para o Senhor, nós que aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo. Eu agradeço pelo teu imenso amor, Pai, e peço que o Senhor nos conduza em nossas vidas e peço especialmente por esse momento aqui, que o Senhor conduza e que a tua palavra pregada chegue aos corações, ó Pai, e que tenha eficácia, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Bom, nós temos hoje esse tema de não se acostume com a salvação. E você se lembra dos seus primeiros dias, no começo da sua vida cristã? Os primeiros dias, os primeiros meses depois que você aceitou o Senhor Jesus? Aquela alegria que você sentia, aquele desejo de falar do Senhor às outras pessoas, aquela alegria que você queria transmitir às outras pessoas? Não é para menos. Você vivia nos seus delitos, nos seus pecados, vivia na escuridão. Mas o Senhor, através do sangue de Cristo, te resgatou. Quando você entendeu essa mensagem e você aceitou o sacrifício de Cristo, você passou das trevas para a luz. E é natural que você queira transmitir isso para outras pessoas. Aquele prazer que você sentia em ler a palavra de Deus, aquele amor imenso que você sentia vindo do Senhor e que você queria também transmitir àqueles que estavam ao seu redor. Você se lembra daqueles momentos em que, depois de ser resgatado pelo Senhor, você queria todos os dias estar na igreja, queria fazer parte de todas as programações, os cultos aos domingos, os cultos de oração, estudo bíblico. Você não queria estar de fora, você sentia a alegria da salvação. E é como você pode pensar numa criança quando recebe um brinquedo, quando ganha um brinquedo que ele desejava tanto, aquele prazer e alegria que ele sente, que ela não larga de jeito nenhum aquele brinquedo. O que acontece quando a criança recebe um presente e fica tão feliz com aquilo? Ele leva para todos os lugares. Se vai almoçar, leva o brinquedo junto. Se vai para a escola, leva o brinquedo, mostra aos colegas da escola, e ele não larga aquele brinquedo porque ele gosta demais daquilo. Ele fica com os olhos brilhando com aquilo. Ele sente um prazer que ninguém pode tirar dele, a não ser que tire o brinquedo. Só que com o tempo, aquele brilho, aquele prazer, aquela alegria que ela tem com o brinquedo vai passando. Ela se acostuma com aquele brinquedo, guarda no seu quarto, e apesar de continuar gostando dele, ele já não tem mais aquela mesma alegria inicial. Assim acontece conosco, com a nossa salvação. Infelizmente, é muito comum que nós, depois de aceitarmos ao Senhor, tenhamos aqueles primeiros momentos em que somos impulsionados a levar a palavra do Senhor a outras pessoas, mas que com o tempo isso acabe se dissipando. Então nós, nos acostumando com a salvação, nos acostumando
com a presença do amor de Deus em nossas vidas, acabamos deixando um pouco de lado e passamos a prestar atenção em outras coisas, dar prioridade a outras coisas em nossas vidas. Isso não é um problema só seu, isso também acontece com cada um de nós cristãos, que quando aceitamos ao Senhor, nós temos muita alegria, mas com o tempo nos acostumamos e essa alegria da salvação, o prazer de estar fazendo a obra do Senhor, acaba se tornando um compartimento de nossas vidas. Isso acaba se tornando algo comum. A Bíblia nos chama a viver o primeiro amor, não deixar de lado a alegria da salvação, a alegria da comunhão com os irmãos, a alegria de servir a Deus e fazer aquilo que é agradável ao Senhor, de falar dele às outras pessoas, de conhecer da sua palavra, de obedecer, guardar em nossos corações, transmitir o conhecimento da palavra de Deus, para que almas sejam alcançadas como as nossas almas foram alcançadas no dia, pelo sangue de Jesus Cristo. E nós temos muito a aprender sobre isso com a palavra de Deus. A Bíblia ensina sobre a história da igreja de Éfeso, e nós podemos aprender com ela. Vamos fazer a leitura de alguns textos que nos mostram coisas que aconteceram com a igreja de Éfeso, e nós podemos aprender com os seus erros, com os seus acertos, para que nós não deixemos de lado essa alegria que é ter o Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Que não deixemos de lado o nosso dever de transmitir a palavra de Deus a outras pessoas. Bom, o apóstolo Paulo é conhecido porque ele foi responsável por iniciar igrejas em muitos lugares. No seu tempo, ele fez viagens missionárias, foi transmitindo, foi falando e pregando sobre o Senhor por onde passava. Ele, conhecido como apóstolo dos gentios, aqueles que não são judeus, pregou a palavra do Senhor nos maiores lugares do seu tempo e também em lugares menores. Por onde passava, ele cumpria o dever de anunciar a palavra do Senhor, de anunciar o Evangelho, de anunciar a redenção que há no sangue de Cristo. E por onde passou, ele iniciou igrejas, ele disputou com judeus, gregos, com todas as pessoas com quem ele se encontrava. Ele pregava a palavra de Deus e não deixava de anunciar a verdade. Ele não deixava de anunciar que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir, para nos livrar do pecado. E quando Paulo fazia isso, como ele era uma pessoa só, ele precisava de outros que lhe ajudassem. Então ele tinha muitos cooperadores no seu ministério. Havia pessoas que o ajudavam nesse seu trabalho de anunciar a palavra do Senhor. Então Paulo, quando ele anunciava ao Senhor em alguma cidade, anunciava ao Senhor em uma região, ele gostaria de acompanhar com o tempo aquelas pessoas que aceitavam a Jesus, aquelas pessoas que eram seus filhos espirituais. Ele gostaria de saber de acompanhá-los, de saber como andava a sua caminhada na fé. E com isso, cooperadores do ministério de Paulo, que ficavam nesses lugares, nessas regiões, nessas cidades por onde ele passava, podiam passar informações a ele. Então, mesmo que ele estivesse longe, ele sabia como andava a igreja daqueles lugares por onde ele passou, as igrejas que foram iniciadas por ele. E 2 de seus cooperadores são um casal que é citado na Bíblia e que pode ser usado como exemplo de pessoas que foram braço direito de Paulo em lugares onde ele pregou o Evangelho. Áquila e Priscila. Esse casal ajudou muito o apóstolo Paulo, e em especial na cidade de Éfeso, essa região que era tão importante economicamente, tão importante politicamente e religiosamente, e que com o tempo a igreja de Cristo em Éfeso se tornou uma das principais. E nós vamos ver um pouco sobre isso no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 18. Paulo, quando chegou a Éfeso, ele passou um tempo ali, ele disputou com os judeus daquela cidade, ele anunciou que Jesus Cristo é o Messias, que ele era o Messias prometido por Deus, que seria enviado ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos salvar do pecado. E os judeus, muitos deles não creram nisso, resistiram às palavras trazidas por Paulo, porque esses judeus não acreditavam que o Messias já havia vindo ao mundo e continuavam esperando. Só que muitos dos judeus ali naquele lugar creram na palavra dita por Paulo e receberam ao Senhor Jesus como Senhor, Salvador de suas vidas.
Então aqueles judeus que receberam a Jesus em Éfeso não queriam que Paulo os deixasse, queriam que Paulo ficasse em Éfeso, que os acompanhasse, que estivesse com eles e continuasse pregando a palavra de Deus. Mas Paulo precisava sair, porque ele também precisava anunciar Jesus em outras cidades, em outras regiões. Mas ele deixou ali Priscila e Áquila. Então, quando Paulo foi embora, deixou Áquila e Priscila ali na região de Éfeso para poder acompanhar os cristãos que estavam naquele lugar, os novos convertidos, para que pudessem ajudá-los na sua caminhada de fé. Atos capítulo 18, versículo 19, diz assim: E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então é nesse momento que Paulo deixa Éfeso, mas diz que se for da vontade de Deus, ele voltará. Diz que ele voltará a estar com os crentes efésios. Então naquele momento ali, há algo muito importante que nós precisamos notar, algo histórico, algo que influenciou a formação da igreja de Éfeso. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele foi precedido por João Batista. João Batista andou anunciando que estava próximo à chegada do Messias, estava próximo à chegada daquele que seria enviado por Deus para nos livrar do pecado. Então João pregou a muitos e batizou a muitos. Muitas pessoas creram na palavra de Deus que foi dita por João. Então muitos foram batizados, muitos passaram a ser crentes fiéis, acreditando que o Messias já estava por vir, como realmente veio, que era Jesus Cristo. Mas aconteceu que, como João pregou para muitas pessoas e muitos creram naquelas palavras, essas pessoas que creram passaram a anunciar essas palavras em outros lugares. Eles se espalharam e a mensagem pregada por João também se espalhou. Essa palavra de que o Messias estava próximo chegou a Alexandria, chegou a Éfeso, chegou a muitos lugares até distantes do Rio Jordão, da região onde João Batista pregava. E essas pessoas, crendo que viria o Messias, muitas delas não souberam da vinda de Jesus Cristo. Então, mesmo após a vinda de Jesus ao mundo, após o seu sacrifício, após a sua ressurreição, muitos não sabiam disso. E apesar de crerem que o Messias estava por vir, eles não sabiam que Jesus Cristo já havia vindo ao mundo, já estava ressurreto, e ele já havia trazido esse tempo de libertação dos nossos pecados. E foi o que aconteceu com muitas pessoas que estavam em Éfeso. Havia pessoas ali que eram crentes fiéis, mas não sabiam da vinda de Jesus Cristo. Então, após a saída de Paulo de Éfeso, quando ele deixou Priscila e Áquila, alguns versículos depois, nos versículos 8 a 10, nós vemos algo que no capítulo 18, versículos 24 a 26, nós vemos algo que aconteceu ali. Chegou alguém vindo de Alexandria, um homem chamado Apolo. Apolo era uma dessas pessoas que creram nas palavras de João Batista, mas não sabia da vinda de Jesus Cristo. E Apolo era muito eloquente em suas palavras, e por onde passava, ele pregava a palavra de Deus com muita convicção. E muitas pessoas criam no Senhor através dessas palavras. Versículos 24 a 26 dizem assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então aqui nós vemos algo que, mais para frente, vai ser uma característica da igreja de Éfeso. Nós vemos que Priscila e Áquila, quando perceberam que Apolo estava pregando a palavra de Deus, mas que ele ainda não conhecia a Jesus Cristo, então chamaram ele ali à parte, levaram consigo e o instruíram, falaram para ele sobre a verdade de Jesus Cristo. Então Apolo, que já era um crente fiel,
ele recebeu com alegria a palavra do Senhor, a palavra que é Jesus Cristo. Então ele recebeu ao Senhor Jesus ali. Então agora Apolo se tornou ele já era um grande pregador, mas agora ele se tornou um pregador de Jesus Cristo. Agora ele conhecia a verdade de Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo veio ao mundo, que ele morreu em nosso lugar para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna com o Senhor. E dali Apolo foi para outros lugares, se tornou um dos cooperadores de Jesus Cristo. E Paulo até cita Apolo em outros textos, e nós percebemos que Apolo realmente creu no Senhor Jesus e ele se tornou um ganhador de almas para Cristo. Nesse momento em que Priscila e Áquila chamaram Apolo e anunciaram a verdade de Jesus, nós vemos algo que vai acontecer mais para frente, no próximo capítulo. Lá no capítulo 19, algum tempo depois, o apóstolo Paulo retorna a Éfeso, como ele havia dito, que se fosse da vontade de Deus, ele retornaria. Ele realmente retornou. E o que ele encontrou ali em Éfeso? Vamos fazer a leitura, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então aqui Paulo encontra outras pessoas que sabiam das palavras de João Batista, mas que não sabiam que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus. Eles eram pessoas que tinham zelo pela palavra do Senhor, mas ainda não conheciam sobre Jesus e não sabiam do Espírito Santo. Naquele momento em que Paulo viu essa situação, ele fez como Priscila e Áquila fizeram com Apolo. Ele anunciou a essas pessoas, que eram 12 pessoas, sobre Jesus Cristo. E eles então receberam o Espírito Santo. E aqui começa algo maravilhoso na história da igreja dos Efésios. Quando essas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus, eles passaram a viver aquele primeiro amor, aquilo que nós vivemos quando experimentamos a conversão. Eles experimentaram a conversão recebendo a Jesus Cristo. Então eles passaram a anunciar com muita alegria a palavra de Deus, anunciar às outras pessoas na sua cidade, na sua região. Aquelas pessoas ali, no momento em que receberam ao Senhor Jesus, eles receberam dons daquele tempo, eles passaram a falar em línguas, fazer profecias, eles viveram aquele momento de alegria, de ânimo, eles eram impulsionados a levar a palavra de Deus adiante, ganhar almas para Cristo. Eles cumpriam o dever de todo cristão, o dever de agradar ao Senhor, levando a palavra dele ao mundo, levando a palavra de Jesus Cristo, que salva, que liberta. Então, nós podemos aprender nesse momento aqui, do início da igreja de Éfeso, que nós devemos ser como eles fizeram, fazer o que eles fizeram. Nós devemos anunciar o Senhor Jesus por onde passarmos. Devemos levar essa alegria, apesar das dificuldades que nós encontramos aqui no mundo. O Senhor disse que nós encontraríamos dificuldades aqui, passaríamos por adversidades e encontraríamos pessoas que resistiriam à palavra de Deus. Mas nós não devemos parar por aí. Devemos anunciar, ainda assim, com vigor, com convicção, a certeza da salvação que há dentro de nós, para que outras pessoas recebam o Senhor Jesus Cristo e tenham essa alegria da salvação como nós temos. Não podemos perder o primeiro amor. Assim como sentimos essa alegria quando recebemos ao Senhor, devemos continuar todos os dias. Devemos ser constantes, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Seja para os que estão perto ou aos que estão de longe, nós devemos cumprir o ID, devemos cumprir o mandado de Deus de levar a sua palavra adiante. E foi o que aconteceu ali. Na continuidade do texto, nos versículos 8 a 10, ainda nesse capítulo, nós vemos como aconteceu o ministério de Paulo ali em Éfeso. Versículos 8 a 10 dizem assim: E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira
que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Que coisa maravilhosa! Aqui nós vemos que Paulo esteve em Éfeso durante mais de 2 anos e ele não deixou de anunciar a palavra de Deus. Ele enfrentou resistência, é verdade, mas ele não parou diante dessas circunstâncias que eram adversas. Ele não deixou de anunciar a verdade de Jesus Cristo. E Paulo falou com tanta convicção, com tanta coragem, com tanta certeza sobre Jesus Cristo, que muitas pessoas de Éfeso creram no Senhor, de tal modo que aqueles que creram nele, que receberam o Senhor Jesus Cristo, passaram a anunciar em toda a região. E o versículo 10 diz que todos os da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Como nós podemos olhar uma coisa dessas, olhar algo que aconteceu de forma tão maravilhosa e ficarmos parados? Nós devemos seguir o exemplo do que eles fizeram. Devemos falar de Jesus Cristo, não ter medo do que possa nos acontecer. Se Jesus Cristo veio ao mundo, se ele se entregou, se ele sofreu sem merecer por causa do meu pecado e do seu pecado, por que nós devemos ficar parados de braços cruzados e viver só para nós mesmos? Deixar de anunciar a palavra de Deus enquanto pessoas estão sendo perdidas, estão caminhando para o inferno, passando para uma eternidade de sofrimento longe de Deus. Nós estávamos assim um dia, estávamos longe do Senhor, mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, mas nós recebemos a Jesus Cristo porque alguém falou dele para nós. Nós devemos fazer o mesmo, devemos ter esse mesmo amor, falar do Senhor enquanto é tempo, falar do Senhor enquanto estamos aqui na terra. E até o último dia de nossas vidas, nós devemos usar cada momento que nós temos, cada oportunidade que nós temos para anunciar ao Senhor, para dar testemunho do Evangelho da glória de Cristo. Nós devemos falar do Senhor aos que estão perdidos. E na igreja de Éfeso foi isso que aconteceu. Os efésios falaram tanto de Jesus que toda a Ásia ouviu falar do Senhor. Aquele lugar que era tão importante para o império, ouviu falar do Senhor Jesus porque aquelas pessoas não tiveram medo de falar de Cristo, não tiveram medo do que lhes podia acontecer. E mais para frente nós vemos mais consequências disto. Nos versículos 13 a 17, acontece algo extraordinário. Apesar de os efésios crentes anunciarem ao Senhor com tanta coragem, muitos deles estavam esquecidos de que o relacionamento com o Senhor deve estar presente na vida de cada um. Mesmo que uma multidão sirva a Cristo, mesmo que uma multidão fale do Senhor às outras pessoas, cada um dessa multidão precisa se relacionar diretamente com o Senhor. Não adianta estar no meio de uma multidão que prega do Senhor se você mesmo não tem um relacionamento constante com Ele, se não tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão certa, uma comunhão perfeita com os seus irmãos. E nesse momento aqui, dos versículos 13 ao 17, nós vemos algumas pessoas que sofreram as consequências disso. A partir do versículo 13, diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Nesse momento aqui nós vemos vemos exorcistas judeus que tentavam expulsar um espírito maligno de uma pessoa, invocando o nome do Senhor Jesus, mas eles diziam: Esconjuro-vos em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer que eles, de certa forma, terceirizaram o dever que eles tinham de expulsar aquele espírito maligno. E então esse espírito diz: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Quer dizer que cada um de nós precisa ter
um relacionamento direto com Deus, um relacionamento constante com o Senhor. E não pregar em nome de outras pessoas, mas de acordo com o relacionamento que você mesmo tem com o Senhor. Você precisa crescer espiritualmente. Você não cresce espiritualmente assistindo a outras pessoas. Você cresce espiritualmente quando você mesmo tem uma vida de oração, de palavra e de comunhão. Quando você se relaciona todos os dias, constantemente com o Senhor. Só que quando aconteceu isso lá em Éfeso, não ficou por aí. Pelo que nós lemos aqui, as pessoas aprenderam com o que aconteceu. Porque no final do versículo 17, diz assim: caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quer dizer que a igreja de Éfeso, naquele momento ali, era um exemplo que nós devemos seguir. Nós já vimos que eles receberam com alegria a palavra do Senhor. Inclusive, muitos que já conheciam João Batista receberam com alegria a mensagem de Jesus Cristo. Entenderam que Jesus era o Messias enviado por Deus. E quando receberam a palavra do Senhor, eles não tiveram medo de anunciar o Evangelho em toda aquela região. Eles viveram o primeiro amor. Naquele momento também, quando aconteceu o que aconteceu ali com esses exorcistas, eles também aprenderam. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Só que mais adiante ainda acontece mais com o que nós podemos aprender. Nos versículos 19 e 20, nós vamos ver sobre pessoas que deixaram de lado suas práticas antigas. Pessoas que faziam magias, pessoas que tinham crenças que não condizem com a verdade. Mas quando receberam ao Senhor Jesus, não somente deixaram de lado essas crenças, como demonstraram publicamente a sua conversão. Versículos 19 e 20 dizem assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Mais uma vez, nós vemos um exemplo a ser seguido. Esses novos cristãos lá em Éfeso receberam ao Senhor Jesus e deixaram de lado aquelas suas práticas que eram totalmente contrárias aos ensinamentos do Senhor, aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas eles não somente deixaram isso de lado, como mostraram publicamente. E não tiveram medo da represália, não tiveram medo da resistência que poderiam sofrer das pessoas ali naquela cidade. Eles pegaram, como diz o versículo 19, trouxeram seus livros. Eles seguiam artes mágicas, mas eles trouxeram aqueles livros e os queimaram publicamente. Então, publicamente, eles mostraram a todas as pessoas: nós somos novas pessoas, novas criaturas. Nós não servimos mais ao Deus deste século, não servimos mais ao maligno. Agora nós somos servos do Senhor Jesus. Agora nós cremos naquele que nos resgatou dos nossos pecados. Então, eles demonstraram publicamente a sua fé, não tiveram medo de anunciar o Evangelho com amor, porque assim como eles foram alcançados pelo amor de Cristo, eles também queriam que outras pessoas fossem alcançadas. Mas ainda não para por aí. A igreja dos Efésios é um exemplo a ser seguido no início de sua história. Naquele momento ali em que muitas pessoas passavam a crer no Senhor, aconteceu um grande alvoroço em Éfeso. Mas para entender isso, temos que compreender qual era o contexto, o que acontecia na cidade de Éfeso, o que acontecia naquela região. Aquele lugar ali era simplesmente a segunda maior cidade do Império Romano, a segunda maior cidade do mundo. Então era um lugar muito importante economicamente. Seu comércio era importante para o Império Romano. Então naquela cidade ali não era pouca coisa, não eram poucas pessoas que viviam ali. Eram cerca de 250 mil, que naquele tempo eram muitas pessoas, considerando a quantidade de pessoas que existiam naquele tempo. Era uma das cidades mais importantes do mundo. Mas não somente politicamente ou economicamente, mas para a religião. Ali em Éfeso estava o grande templo da deusa Diana, que até é uma das maravilhas do mundo antigo, como é considerado. E era um templo muito grande que servia de referência para os adoradores dessa falsa deusa. Pessoas iam até Éfeso para adorar a Diana, e pessoas iam até aquele lugar para fazer coisas que certamente desagradavam ao Senhor.
Éfeso era uma referência porque naquele lugar, como existia aquele templo de Diana, também havia muitos artesãos, muitas pessoas que faziam artes, que faziam esculturas de Diana. E aquelas esculturas eram vendidas, eram veneradas, eram adoradas. Muitas pessoas tinham sua vida era baseada nisso. Pessoas que tinham o sustento da sua casa pela fabricação e pela venda dessas esculturas, essas imagens de Diana. E quando Paulo chegou a Éfeso, quando Priscila e Áquila chegaram a Éfeso, quando muitas pessoas passaram a crer no Senhor Jesus ali naquela cidade, ali naquela região, a economia daquele lugar para os que se baseavam na fabricação e na venda dessas esculturas de Diana foram afetados, porque muitas pessoas receberam ao Senhor Jesus e deixaram de lado essas práticas antigas, deixaram de comprar as imagens de escultura, porque a palavra de Deus nos diz que o único Deus é o Senhor, somente Jeová é o Deus verdadeiro, é o único Deus, e a adoração a qualquer outro é abominação ao Senhor. Então aquelas pessoas, quando aceitavam o Senhor Jesus, deixavam de lado essa crença na deusa Diana e deixavam de comprar aquelas esculturas e aconteceu um alvoroço ali naquela cidade por conta disso. Vamos ler o que diz os versículos 23 ao 34, ainda em Atos 19. Assim diz a palavra: naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Caminho era como era identificado o evangelho, aqueles que seguiam a Jesus eram conhecidos como seguidores do caminho. E aqui diz: porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Aqui nós vemos a preocupação deste artesão, deste Demétrio, de que a economia fosse afetada por conta das conversões que vinham através das pregações de Paulo e dos outros seguidores do caminho, os seguidores de Jesus. E não somente a preocupação por conta da economia, mas também com que pessoas deixassem de venerar a Diana. E acontece um grande alvoroço, até o versículo 34, diz assim, versículos 28 ao 34. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Gaio e Aristarco como alguns desses grandes cooperadores do ministério de Paulo. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então nós vemos essa grande confusão que aconteceu, porque aquelas pessoas se viam ameaçadas pela chegada do Evangelho de Cristo a Éfeso, porque muitas pessoas seguiram a Jesus e deixaram de servir a Diana, deixaram de lado suas crenças antigas. Mas os novos convertidos em Éfeso não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Mesmo com tanta pressão, com tanta resistência, eles anunciavam com alegria a palavra do Senhor em toda a região da Ásia. Muitas pessoas ali corriam risco de vida, colocavam suas vidas em risco por conta da palavra de Deus. Mas eles não se envergonhavam disso. Apesar de tanta
tanto o risco que eles corriam, eles anunciavam com fervor, com alegria, com a convicção e certeza de que o Senhor estava com eles. Porque não me envergonho do Evangelho, é a luz do Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Eles sabiam disso, então eles sabiam que a vida aqui nesta terra pode passar, mas a salvação é prometida pelo Senhor, e o que vale é a eternidade. Então, por mais que eles perdessem a vida aqui na terra, eles sabiam que teriam um galardão no céu, porque a vida eterna é prometida pelo Senhor para aqueles que o recebem, para aqueles que têm a Jesus Cristo em seus corações, que o têm como Senhor, Salvador de suas vidas. Então não temos o que temer. Mesmo que as nossas vidas aqui sejam ameaçadas, nós temos a vida eterna com o Senhor no céu. Nós temos a alegria eterna e é nessa esperança que nós devemos viver, não deixando o nosso primeiro amor. Nós devemos viver constantemente na bondade de Deus, constantemente no amor do Senhor, proclamando a verdade que vem através de Jesus Cristo. Foi isso que os efésios fizeram. Nós devemos seguir esse exemplo. Mas ainda não acaba aqui. No capítulo 20, o que conclui essa parte registrada sobre a igreja dos Efésios, Paulo já não estava mais em Éfeso, mas ele se encontrou com os anciãos de Éfeso. E no capítulo 20, versículos 28 ao 30, ele alerta sobre falsos mestres que estariam em Éfeso e que tentariam roubar a certeza, a palavra que havia sido anunciada àquelas pessoas em Éfeso. Versículos 28 a 30 dizem assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então ele fala aqui sobre pessoas que surgiriam de dentro da igreja de Éfeso, que tentariam distorcer a verdade. E realmente aconteceu isso na igreja de Éfeso. Lá em 1 e 2 Timóteo, Paulo até cita alguns deles. Ele cita os nomes de Himeneu, Alexandre e Fileto, pessoas que distorceram a verdade e acabaram levando pessoas consigo. Mas graças a Deus que a igreja de Éfeso estava bem firmada na palavra de Deus. Então, no geral, as pessoas ali em Éfeso reconheceram isso, perceberam as palavras que foram distorcidas. E eles viam que existiam pessoas que se apresentavam como apóstolos, mas que não eram apóstolos. Os efésios os reconheceram como mentirosos. E é o que nós vemos lá no capítulo, voltando para o texto inicial de Apocalipse 2. Nós temos a igreja de Éfeso como um grande exemplo. Nós temos os efésios daquela igreja como exemplo de pessoas que seguiram ao Senhor Jesus e não tiveram medo de falar da sua palavra. Pessoas que viveram no primeiro amor. E é dessa forma que nós devemos viver, sempre naquele primeiro amor. Não devemos perder a alegria e esse impulso de falar do Senhor às pessoas. Mas os efésios, em algum momento, caíram. Eles perderam o primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Então, naquele momento ali, nós vemos que a igreja de Éfeso, que era um exemplo que nós devemos seguir, em algum momento eles acabaram caindo. Em algum momento, nós deixamos de lado aquela alegria de servir ao Senhor e, apesar de estarmos envolvidos na sua obra, nós fazemos no modo automático. Nós fazemos por religiosidade. Em que momento você guardou o seu brinquedo novo? Em que momento você perdeu o brilho que tinha por aquele brinquedo? Em que momento você deixou de lado esse
prazer, esse brilho que você tinha pela obra do Senhor e passou a fazer no modo automático? Em que momento você passou a agir por religiosidade? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos chama a olhar para trás. Como disse aos Efésios, ele também diz a cada um de nós: sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Assim como nós trabalhamos para o Senhor no início da nossa caminhada cristã, mas num dia talvez nós tenhamos caído. O Senhor nos chama, o Senhor chama a você. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, pratique as primeiras obras. E o Senhor diz, ainda nessa mesma carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, no final, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja, lá no início de tudo, quando Deus criou o homem em perfeição, colocou no jardim do Éden, mas no meio daquele jardim colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, cujo fruto era proibido que o homem comesse. Ele colocou aquelas duas árvores, duas opções: estar com Deus ou não estar com Deus, comer do fruto da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, o homem tomou a decisão errada e se afastou do Senhor ao comer do fruto que era proibido. Mas graças a Deus que Ele enviou Jesus Cristo e agora nós temos novamente a possibilidade de escolher. Se você já escolheu o Senhor Jesus, você tem acesso a Ele, você já recebeu a sua salvação. Então olhe só para isso, você tem novamente a possibilidade de tornar o seu estado original. Nós voltaremos ao nosso estado original e teremos acesso à árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso não é motivo suficiente para nos alegrarmos todos os dias, para anunciar todos os dias aos que estão perdidos a salvação que há em Jesus Cristo, a salvação que há por meio do sangue derramado na cruz? Nós podemos voltar ao nosso estado original de perfeição. Nós podemos voltar a ter comunhão perfeita com o Senhor. E nós teremos isso um dia, mas nós devemos ter aquele desejo de levar mais pessoas conosco, que mais pessoas tenham acesso à árvore da vida. Deus nos dá salvação por meio de Cristo e nos dá a certeza de que estaremos com Ele eternamente. Mas muitos de nós deixamos de lado essa alegria da certeza que o Senhor nos dá e deixamos de lado nosso primeiro amor, vivendo no modo automático. Nos acostumamos com a salvação, mas o Senhor nos chama a lembrar de que é uma coisa maravilhosa, um presente maravilhoso que Ele nos deu. Como aquela criança que tem alegria com um brinquedo novo, nós devemos ter a alegria todos os dias pela salvação que o Senhor nos deu. Que nós possamos fazer como Paulo, como ele escreveu aos Efésios, que para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, possamos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Que tenhamos esse amor do Senhor, que vivamos todos os dias o primeiro amor, anunciando o Senhor Jesus Cristo, anunciando a redenção que há no seu sangue, e que não deixemos de lado a alegria da salvação, que não deixemos de lado o impulso por anunciar o amor de Cristo às pessoas, que voltemos ao primeiro amor. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra esteja dentro dos nossos corações, que vivamos o primeiro amor, não nos acostumando com a salvação. Amém.